Anderson, Bahia jogou com o penúltimo colocado da competição, resultado não estava dentro do programado, empate em casa, né? O Bahia precisando fazer os 3 pontos, e o torcedor ficou na bronca com você quando você retirou o Mugni de campo, né? Chamou você de burro, parte da torcida, e no final do jogo parece que você bateu boca com o torcedor. Eu queria que você explicasse para a gente sobre isso. Não, eu não bati boca, não. Ele só jogou cerveja em mim. Eu queria que vocês perguntassem para ele por que ele faz isso. Ele vai para o estádio, você pode fazer isso? Não, eu não bati boca com ninguém, não. Só perguntei para ele por que ele está fazendo isso. Eu sou um ser humano, sou um pai de família. Eu exijo minimamente de respeito, só isso. Não briguei com ninguém, não bati boca com ninguém. O que falta, na verdade, é respeito com as pessoas, cara. É a única coisa que eu fui pedir para ele, pô. Eu sou um trabalhador, sou como ele também, que deve acordar cedo. Eu venho da periferia também, meu caro. Ninguém sofre como eu também sofri na minha vida toda. Então, o minimamente que eu quero é respeito, é só isso. Não tem problema nenhum me chamar de burro. Eu tirei Mugni, porque o Mugni fisicamente já estava esgotado, é só isso. A gente acha que a gente faz substituição, às vezes, por ordem só técnica. Ele tem um aspecto físico também que é predominante. A gente, na hora, vamos tirar um volante. Quem é que está mais desgastado? Visivelmente, se todo mundo enxergasse bem, ia perceber que o Mugni já estava exaurido, porque correu muito, se dedicou bastante. E eu tenho mais 15, 20 minutos. Eu não posso ficar com um jogador que não vai conseguir sustentar. Então, a saída dele foi física, desgaste. Foi um jogador que correu, gostaria que ele terminasse o jogo, como todo mundo gostaria, eu também gostaria, só que ele já não aguentava mais. Essa é a minha interpretação. Tá? Anderson, boa noite. 12 dias de treinamento para preparar a equipe, e o que vimos em campo foi um futebol ineficaz, um futebol onde que cedeu muitos espaços para o adversário. O Bahia não conseguiu trocar passes e não conseguiu jogar em 75 minutos o que jogou depois que você colocou os garotos em campo. Por que demorar tanto para trocar as peças? Por que não acreditar em jovens que deram resposta dentro de campo, por não poder fazer com que o time jogasse mais, já que não estava jogando nada até aquele momento, estava praticamente... Assim. Você tem o direito de discordar, mas é a minha visão. Para mim, o time não jogou nada. Sim, tudo bem. O time Posso falar agora? É isso. O time não jogou nada, não apresentou um bom futebol, e você, para mim, demorou muito a trocar as peças, tendo peças para trocar. Poderia ter colocado Caio Vidal, Patrick, e demorou muito a trocar. Essa é a minha opinião. Tudo bem. Que eu falo o seguinte, você está aqui para fazer uma pergunta ou para ter sua opinião? Essa é a minha primeira coisa. Minha pergunta foi... Não, você acabou de falar assim que você teceu a sua opinião. Sim, eu quero a sua... Tudo bem, mas é o seu papel, o seu comentarista da transmissão? A sua função é essa? Ou nós estamos fazendo aqui uma reportagem ou uma entrevista? Eu fiz uma pergunta, você começou a retrucar na cabeça. Eu aí justifiquei para você por que eu estava perguntando. Eu posso retrucar do jeito que eu quiser. Eu não falei nada com você. Você vai deixar eu falar ou não? Você não deve ser perguntado. Você vai deixar eu falar ou não? Você vai me deixar falar? Fala à vontade. Então tá bom. Então, a primeira coisa, eu acho que o começo do jogo nosso foi muito bom. Diferentemente do que você falou, foi muito bom. Pega tudo que você pegou, você vai ver quantas oportunidades foram criadas, o gol que foi anulado. Até então, a gente estava com domínio completo. O time mesmo foi uma vez sequer no nosso ataque. Nenhuma vez. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós tivemos um gol anulado. E eu acho que aí sim, emocionalmente, os jogadores sentiram bem. E a conexão nossa com a torcida, ela se acaba um pouco ali. Por quê? Logo em seguida nós tomamos um gol. E logo em seguida tomamos um segundo gol. Então nós deixamos de estar com uma vantagem de 1-0 para sair de 2-0 negativo. Então foi realmente traumatizante para todos. Não foi só para o torcedor, não. Para quem estava em campo, para quem estava fora aqui, a gente tentando buscar força em cima de alguma situação, para tentar um gol pelo menos, para ir para o intervalo com chance de poder, quem sabe, no segundo tempo, voltar e fazer diferente. Então, assim, depois do 2-0, concordo plenamente com o que você falou. Não jogamos nada. Mas não foi o jogo todo. É isso que é importante falar, tá certo? Isso é importante, você cronometrar, ver o que aconteceu realmente. Então, concordo com você, não jogamos. Começa o segundo tempo, começamos bem, novamente. Tivemos uma oportunidade com o Ricardo Goulart, a bola na trave. E aí, de repente, nosso time não conseguiu mais conexão, cara.
Nosso time caiu muito, foi um segundo tempo com muitas dificuldades. Então, assim, quando você tem vários jogadores que talvez não estejam rendendo tanto, cria-se dúvida também com a gente. Quem é que você vai tirar? Quem é que você vai colocar? Né? Sobre os meninos, ninguém tem certeza que eles entrariam bem. São garotos ainda. O Vidal é a primeira participação dele. Entrar no jogo, um ambiente que não é favorável. Será que seria... Né? E foi bacana porque ele demonstrou essa personalidade. Assim como o Veron também. Mas ele é um menino de 18 anos. A gente tem que ter tranquilidade também com ele. Daqui a pouco, entra em 3 jogos, está todo mundo pedindo para poder tirar e nunca mais colocar. Né? Como já aconteceu até com outros jogadores aqui. Então, a gente tem que ter tranquilidade. Concordo com você, acho que a gente melhorou bem com a entrada deles. Eles tiveram personalidade, não só deles, né, mas também o André. Eu acho, então, assim, não concordo com aquilo que você falou, de falar que foi tudo, desculpa a expressão, uma merda. Não foi. Eu acho que até o gol que foi anulado, o time estava com uma postura boa, com uma conexão muito boa com a torcida, o time não estava dando chance nenhuma para o adversário, criando situações. Eu vou elencar aqui boas oportunidades que a gente teve. Né? A partir do gol anulado, e a gente toma 2 gols, aí eu concordo plenamente. Acho que a gente não jogou nada, volta o segundo tempo um pouco melhor, depois a gente vai, apaga também, começa a errar muito, né? E o jogo fica complicado, mas vamos pensar um pouquinho. Quantos times saem atrás de 2-0 e conseguem pelo menos empatar o jogo? Pega estatisticamente aí, qualquer lugar. Sai de placar de 2-0, vê quantas equipes são capazes de reagir. Então, se tem uma coisa que eu acho que foi muito positiva hoje, foi o poder de reação dos atletas. A atuação realmente não foi aquilo que a gente esperava, em grande parte do jogo, apesar de ter um pedaço que foi muito bom, tá certo? Mas a grande parte do jogo, a gente não jogou bem, mas o time teve espírito, né? O time teve espírito, se dedicou, lutou, né? Enquanto o ambiente, às vezes, não era tão favorável, eles não deixaram de tentar, de arriscar, mesmo que, tecnicamente, a resposta não fosse boa. Né? Então, é claro que a gente lamenta muito. Como eu falei com vocês, talvez se aquele gol, né, fosse confirmado e estava impedido, né, na origem, né, porque eu fiquei aqui pensando, mas o Ricardo eu acho que não estava, mas parece que foi na origem. E com a auxiliar que não levantou, então você tem mais convicção de talvez tivesse sido gol. Talvez o resultado poderia ter sido completamente diferente. A confiança, a conexão torcedor-time, poderia. Só que futebol nem sempre é da maneira que a gente pensa, que a gente planeja. Nós tivemos hoje uma situação extremamente delicada, que é tomar 2 gols em casa. E a gente ainda teve força para empatar. Nós aumentamos a diferença, que era de 6 pontos para o 5º colocado, aumentamos para 7. Anderson, então você está contente? Claro que não. Eu queria o triunfo e entendo a ansiedade do torcedor. O torcedor quer subir ontem. Só que nós vamos participar das últimas rodadas do campeonato. Esse time que nós enfrentamos aqui, ele está brigando para não cair. Ele vai dar a vida para não cair. Como a gente, ano passado, estava brigando para não cair. E quem veio aqui, muitas vezes, apanhou, perdeu o jogo. O Bahia ganhou jogos. Naquela reta final ali, está na zona de rebaixamento, ganhou jogos importantes. Por quê? Porque está dando a vida. Quem está quase morrendo na competição, dá a vida também. E nós temos que entender isso. E a nossa sequência é também de jogos difíceis. Não tem jogo fácil nessa reta final. Ou você está brigando pelo acesso, ou você está brigando para sair da zona de rebaixamento, ou você está brigando para entrar numa zona de possível classificação. Então, não há facilidade. Eu gostaria de entregar para o torcedor um acesso hoje, ontem, rodada passada, há 3 rodadas atrás. Infelizmente, a gente não vai conseguir, mas a gente está bem encaminhado, cara. Nós precisamos que essa conexão ainda persista, porque nós estamos próximos. Vai ser muito mais difícil, mas a proximidade, ela existe. O Londrina ontem perdeu em casa, gente. Então, assim, tem confrontos ali. Então, assim, a gente lamenta muito. Por isso que eu falo que eu não concordo com você nessas questões. Tá? Em parte.
E você tem que também que respeitar nesse aspecto, tá certo? Então, assim, não podemos fazer de hoje a maior tragédia da história do Bahia, porque não foi. Apesar de tudo que foi ruim, a gente ainda conseguiu reverter uma situação extremamente delicada, que é perder de 2-0. Eu, raríssimas vezes, na minha carreira, eu consegui sair de 2-0 e ter um resultado positivo. Então, não foi positivo, conseguimos empatar, mas aumentamos um ponto que eu acho que é importante na classificação. Não como importante para o jogo, não foi nada satisfatório, mas para a classificação, a gente aumenta um ponto na diferença, que era 6, passa para 7. Anderson, boa noite. Lá em Recife, você me falou que o Luiz Henrique ele não iria apenas, você não daria apenas a posição a ele, ele teria que conquistar. E foram 10 dias, acredito que 7 de treinamento, contando descanso e retorno, 7 dias de treinamento. E eu soube até que você fez um trabalho mais firme com ele nesses dias no CT, mas teve um momento ali que o torcedor ainda tinha uma certa insegurança com o Luiz Henrique. Eu queria que você analisasse a partida dele, até porque também você acabou tirando ele, não sei se por questão física ou técnica, mas você acabou sem terminar o jogo com ele. No final do jogo, a gente tentou colocar o Copete, que também é uma perna esquerda, e como a gente libera um dos laterais, a gente tentou fazer com que ele pudesse fazer essa função. Já era fim de jogo, nós estamos perdendo o jogo, a gente tirou o volante, tirou o lateral, tentou colocar o time mais ofensivo possível. Luiz Henrique é um menino que teve um começo muito bom aqui, eu não estava aqui, a conversa que são as informações que eu tive. Começa muito bem, tá? Em determinado momento ele tem uma queda, em determinado momento ele escorregou. É uma coisa assim até difícil, né? O jogador escorregou, sofreu um gol e às vezes fica marcado como se não tivesse qualidade, não tivesse isso. Nós trabalhamos sim, acho que ele teve momentos bons, né? A gente só tem ele como lateral esquerdo, E o Rian, que é um menino que a gente fez 4, 5 treinos com a gente. Você imagina a gente colocar esse menino de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, assim, a gente subiu o Rian agora, para começar a observar. Então, assim, na minha concepção, ele faz um jogo com bons momentos, com momentos que não foram tão bons assim, mas muito dentro daquilo que foi a equipe também. A equipe teve momentos de qualidade e teve momentos que não teve. Então, assim, eu acho que acima de tudo que a gente tem que ter tranquilidade, porque é um jogador que já demonstrou que tem capacidade. Vamos tentar resgatá-lo dentro daquilo. Acho que ele, no jogo aéreo hoje, ele foi bem, ganhou disputas. Então, assim, tem coisas que foram positivas assim na atuação dele. Agora, é claro que ele pode ainda melhorar mais. E talvez se o time, no geral, possa estar num momento melhor, eu acho que pode auxiliá-lo ainda mais a poder dar uma sequência boa aí nessa reta final. Anderson, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Marcinho. O jogo teve alguns pontos de tensão e um deles foi a questão do Marcinho. Ele não estava respondendo tecnicamente e a torcida vaiou ele bastante. Ele acabou saindo no intervalo. Eu queria que você falasse sobre o momento técnico dele e a resposta que o André te deu hoje no segundo tempo. Cara, o André é um jogador que a gente sabe assim, do potencial, um jogador que cresceu muito, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que o André ele não podia ser a solução dos nossos problemas. Se a gente depositasse toda a nossa expectativa em cima dele, talvez a gente tivesse uma frustração durante a sequência. Como ele teve um momento, né, de qualidade, teve algum momento que também teve algumas dificuldades, então agora ele está mais maduro, está mais preparado, acho que ele entrou muito bem, com personalidade, fazendo jogadas, né? E o Marcinho, né, a gente sabia muito bem, que é um jogador que tem boa qualidade técnica, tem boa nível de competitividade, não fez um bom jogo hoje, tá? Não fez um bom jogo hoje, e de alguma maneira a gente sabe, um jogador, né, como ele, em qualquer, como é que eu vou te falar assim, qualquer momento ruim, talvez ele sofreria mais do que a normalidade, mas ele tem a capacidade, condição de dar a volta por cima, como eu falei, ele não fez um bom jogo hoje, principalmente defensivamente, no aspecto defensivo, mas ele tem capacidade já, nos próximos jogos, continuar nos ajudando aí. Anderson, a gente sabe que tem toda a questão envolvendo o Marcinho, como você disse, qualquer erro dele soa um pouco mais. A comissão técnica, a diretoria
preferiram apostar nesse jogador, mesmo assim, com toda essa situação envolvendo ele? Cara, isso já foi resolvido, não vou nem responder, tá? Me perdoe, mas eu acho que já foi conversado tudo e explorado tudo que poderia ter sido feito. O que a gente sabe é que, assim, Marcinho é um jogador que reconquistou esse espaço dele. Eu acho que ele tem bons jogos, boas atuações. Teve um momento ruim hoje, talvez essa crítica, ela não é só por isso aqui, né? Então, a gente tem que só aqui saber, né, trabalhar da melhor forma possível. O clube já fez todos os esclarecimentos que tinha para poder ser feito. Eu acho que não cabe agora mais nenhum tipo de comentário meu. Assim. Anderson, 6 jogos fora de casa, 4 derrotas, 2 empates. E agora os 2 próximos jogos são justamente contra os 2 times que fizeram o Bahia perder pontos aqui dentro da Arena Fonte Nova. O que fazer para conquistar esses pontos fora de casa, principalmente que o Bahia precisa, né, depois desse empate, desse pequeno vacilo aqui dentro, e os times de embaixo estão cada vez mais brigando, estão cada vez mais próximos. Estou falando assim, estava 6 pontos, foi para 7, então assim, não aproximou, distanciou um pouquinho, né? Tem uma série de times que estão ali, nós somos com 8 pontos, 9 pontos de diferença, quer dizer, faltam poucas rodadas para terminar. A gente estava, a rodada passada, com 6 pontos, com 8 jogos a serem feitos. Nós passamos para 7 pontos de diferença, com 7 jogos a serem feitos. Então, assim, essa distância deles, ela, na verdade, ela aumenta, ela não diminui. Agora, o resultado em si, é claro que é muito ruim. E agora, sempre são oportunidades da gente poder ir fora. Da mesma forma que hoje foi o primeiro empate do segundo turno. Nós não perdemos nenhum ponto aqui. Foi o primeiro. O único time da Série B, único, que tinha ganho todos os jogos em casa. Todos os jogos. Nenhuma outra equipe conseguiu fazer isso no segundo turno. Tá certo? Então, assim, a gente tem um primeiro tropeço e a gente está tratando isso como se fosse o fim do mundo. E, assim, a gente tem que ter tranquilidade para poder dar um passo de cada vez, assim, em prol daquilo que é o objetivo principal, que é o acesso. Mas é isso, tipo, o Bahia não conseguiu vencer ainda dos 6 jogos que foram disputados fora de casa. O que é que você pretende fazer para, de fato, vencer a Chape e também o Novo Horizontino? Só trabalhar, gente. Não tem outro caminho. Não tem mágica, não tem nada. É trabalhar, aproveitar melhor as oportunidades. Teve muitos jogos que a gente teve oportunidade de poder sair na frente, criar dificuldade para o adversário, criamos situações de gol. Nós precisamos ser mais eficiente e eficaz lá fora. Mas é só trabalhando, não tem outro caminho. Bom, Anderson, você tem rodado bastante o time e, evidentemente, que a gente sabe de necessidades para isso, né? Agora, no momento que você roda, que você faz essas modificações, você não entende que essa equipe caiu de produção? É difícil falar, cara. Caiu como, né? Como eu falei, hoje a gente começa muito bem o jogo. Se o lance do Ricardo fosse validado, talvez o jogo fosse outro, mas o Si não entra, né? A gente não pode. Nós tivemos um lance ali, talvez, né? O árbitro, o Marcelo, que é um ótimo árbitro, que eu gosto muito, ele interpretou que o jogador deles cabeceou a bola no próprio braço. Não foi isso que aconteceu. Houve um cabeceio da avó no braço do jogador, numa bola que ia em direção ao meio da área. Podia ter transformado o jogo diferente. Eu não estou aqui nem falando de arbitragem desse lance, porque faz parte do jogo, gente, né? Infelizmente, a gente está muito chateado, decepcionado, porque a gente queria, nós todos, queríamos entregar para o nosso torcedor mais um triunfo, aumentar essa diferença que era de 6 para 9 pontos. Não foi possível, conseguimos um ponto, que talvez seja importante aí na sequência. E agora nos prepararmos da melhor forma possível para reverter. Da mesma forma que a gente não tinha perdido um ponto dentro de casa, quem sabe agora não está a hora da gente poder buscar um triunfo fora de casa. Isso tudo pode se modificar, pode se transformar. Né? A gente tem que pegar as oportunidades e na sexta-feira a gente tem uma outra oportunidade de entrar em campo e buscar esses 3 pontos.